A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, professores da nossa Escola Dominical de Juvenis. É uma grande honra para eu poder estar mais uma vez aqui com você para juntos estudarmos e termos essa pré-aula da lição da nossa Escola Dominical deste próximo domingo, lição de número 2, intitulada A Origem dos Hebreus. Eu me chamo missionária Vânia da Silva e juntamente com a nossa irmã Manuela Barros, nós temos trabalhado juntos e neste trimestre de 2025, nós estamos cooperando com a professora Manuela Barros nas lições bíblicas dos juvenis. Sou professora de Antigo Testamento, de Geografia Bíblica e História de Israel, e para mim é uma lição preciosa nós podermos ver este panorama da Palavra de Deus, do Antigo Testamento, e realmente como nós colocamos aqui, como o comentarista colocou aqui, é uma viagem, é uma jornada pelo Antigo Testamento. Se esta é a sua primeira vez aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, também colocar as notificações, e se você é professor de juvenis, eu te peço, coloca aí o seu nome e diz, olha, irmã Vânia, eu sou professor de juvenis, não é? E de onde, de que cidade você está ministrando, ensinando a estes juvenis. Para nós é uma alegria muito grande poder estar aqui com você e juntos hoje falar sobre esta origem do povo hebreu. Estas lições que nós temos do Antigo Testamento, ela vai ser a base para nós conhecermos o povo de Israel. E através destas lições, você verá que você poderá utilizar diferentes métodos de ensino para alcançar os seus alunos. Lembre-se que 15 a 17 anos, nem todos eles estão sentados de olhos abertos, não é? Prontos para poder ouvir e aprender, e então nós temos que saber, como professores, manusear diferentes métodos para poder ativar e ter a concentração e o interesse da nossa classe destes jovens na palavra de Deus. Não somente isso, mas também, às vezes, a falta de conhecimento de saber como era a cultura, os costumes, não é, do Oriente, da Bíblia, do povo de Israel, muitas vezes se torna muito vago naquilo que nós lemos na Bíblia Sagrada. Portanto, nós trataremos aqui de poder trazer uma classe dinâmica para você, para que você possa apresentá-la também para os seus alunos, para que eles possam não somente aprender, terem gosto de vir à escola dominical, mas, acima de tudo, que eles estejam interessados em ler a Bíblia Sagrada, em conhecer este Antigo Testamento. No domingo passado, você pôde colocar e falar com a sua classe sobre alguns temas importantes na organização, na estrutura deste Antigo Testamento para eles. Então, vamos começar a nossa aula. O título se chama A Origem dos Hebreus, de onde eles surgiram. E nesta aula de hoje, nós vamos estar concentrados em 3 diferentes lugares que mostram a origem deste povo judeu. A primeira, Mesopotâmia, a segunda, Canaã, e a terceira, o Egito. 3 diferentes países que trouxeram e deram origem a diferentes aspectos deste povo que nós vamos estudar hoje. Amém? Portanto, o nosso texto áureo, se você está vendo aí, Gênesis 15, 18, que diz, naquele mesmo dia, fez um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Gênesis 15, 18. E a nossa leitura bíblica também está no capítulo 15, do verso 7 ao verso 21. Amém? Portanto, nós vamos ver na nossa introdução, nós vamos dar uma pincelada sobre esses 3 países muito importantes que fizeram e fazem parte da origem do povo de Israel. Nós vamos ver que a principal pessoa que nós estaremos comentando nesta aula será a pessoa de Abraão, de onde tudo começou. Amém? Portanto, nesta introdução, como você está vendo aí, sobre a Mesopotâmia,
Em primeiro lugar, nós vamos ver que a Mesopotâmia, ela é considerada o berço da civilização humana. Por quê? Porque quando nós vemos na Bíblia Sagrada, e a Bíblia fala que Deus criou o homem, Adão e Eva, e colocou um jardim, e a Bíblia diz que neste jardim tinha 4 braços de rios, e nestes rios, um dos 2 destes rios estão e existem até o dia de hoje, que é o rio Tigre, e você poderá ver aí uma imagem deste rio, não é? E também o rio Eufrates, não é? Tanto o rio Tigre e o rio Eufrates hoje se encontra no Iraque. Portanto, nós vamos ver que este nome Mesopotâmia vem de uma raiz grega, meso e potamos, que quer dizer entre rios. Por quê? Porque esta região da Mesopotâmia, como vocês vão ver aí, ela fica, né, localizada entre esta região destes rios, Rio Tigre e o rio Eufrates. Vocês vão ver aí no mapa e vão poder localizar aonde se encontra a Mesopotâmia. E vocês vão ver que exatamente esta região, encontrada também e chamada toda esta área rosa ou laranja, vocês vão ver que é chamado de crescente fértil ou fértil crescente, aonde toda essa área é a área da região do começo da civilização humana e como eles cresceram. Então nós vamos ver aí no nome onde diz Mesopotâmia, você vai ver que é exatamente entre esses 2 rios e por isso é chamado assim. Também nós vamos ver que esta região da Mesopotâmia foi o país natal, foi o local aonde Abraão ele nasceu. Portanto, nós vamos ver que Abraão ele nasceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus, não é? Então, a cidade de Ur era uma cidade muito importante, uma das principais da Mesopotâmia. Nós vamos ver que na cidade de Ur é uma cidade onde havia muita idolatria. Havia um politeísmo, ou seja, a adoração de vários deuses. Ur dos Caldeus e esta região da Mesopotâmia também foi muito importante. Por quê? Por diferentes avanços. Em primeiro lugar, na arquitetura. Vocês estão vendo nesta figura um edifício grande e ele era chamado de zigurate. E esse zigurate, por exemplo, ele era feito de pedra maciça e ele servia pelo menos para 3 funções. A primeira, como administração política, como um fórum político para a cidade. Em segundo, era um observatório astronômico. Por quê? Porque Ur dos Caldeus, a Mesopotâmia, eles avançaram muito na ciência da astronomia, da lua, das estrelas, dos planetas. E nós vamos ver também que no topo deste zigurate havia um templo para adoração de outros deuses. Não somente isso, mas nós vamos ver que a Mesopotâmia também teve um grande avanço na questão da escrita. Os sumérios, que era um dos povos desta região da Mesopotâmia, foram eles que criaram a primeira escrita chamada escrita cuneiforme. Nós vamos ver também 5 povos que habitavam nesta região da Mesopotâmia, se chamavam os sumérios, os acádios, os assírios, os amoritas e os babilônios. Por isso, toda esta região da Mesopotâmia, muitas vezes e em diferentes épocas, elas mudaram de nome. Muitas vezes chamando de Babilônia, muitas vezes chamando de Acádia, muitas vezes chamando de Suméria, mas todos esses povos, não é, habitaram nesta mesma região que nós conhecemos como Mesopotâmia. Amém? Em segundo lugar, nós vamos ver também a segundo país, ou a segunda região, que é a região de Canaã. Em Canaã, nós entendemos que foi o lugar para onde Deus prometeu a Abraão que ele e a sua família e a sua descendência habitariam nela. Então, nós vamos ver em primeiro lugar que em Canaã, por que este nome? Canaã descende e foi o nome de um dos filhos, não é? De Cã, filho de Noé. O seu nome se chamou Canaã e esta foi a região aonde ele habitou. Vocês vão ver neste mapa também
que existem vários nomezinhos. Por quê? Porque Canaã, ela era formada de várias tribos, de vários pequenos reinos. Ali, você talvez ouviu, já leu na palavra de Deus, por exemplo, os jebuseus, que estavam na região de Jerusalém. Vocês já ouviram falar dos heteus, de heveus, dos filisteus, que moravam na região da orla marítima de Israel. Não somente isso, os cananeus, que viviam em várias partes, os perizeus, queneus, gergazeus, os amorreus, todos esses nomes que a Bíblia no Antigo Testamento fala algumas vezes sobre eles. Estes eram pequenos reinos que estavam estabelecidos. Entretanto, Deus deu uma promessa para Abraão, dizendo que a sua semente, ela habitaria nesta terra chamada de Canaã. Você vai ver neste mapa que existe no meio deste país, ou no meio de Canaã, existe um rio que cruza desde o norte até o sul, vindo lá, nascendo no Líbano e descendo e desaguando naquilo que nós chamamos o Mar Morto, no sul de Israel. E este é o Rio Jordão. Este rio também é conhecido porque foi nele que várias coisas aconteceram, várias histórias sucederam neste rio. Ele é muito grande, como eu disse, ele vem do norte até o sul do país e ele divide a nação de Israel entre leste e oeste. Nós vamos ver que tempos mais tarde, no tempo de Jesus, João Batista, ele batizava na região de Salém, no Rio Jordão, porque ali havia muitas águas e foi ali que Jesus ele foi batizado. Aleluia. Existem algumas cidades importantes em Canaã que se tornaram chamadas cidades patriarcais, porque não somente Abraão, Isaac, Jacó, eles viveram nessas cidades e eles vinham para cima e para baixo, viajavam de um lado para o outro e voltavam para essas cidades. Uma delas, como você está vendo aí, é a cidade de Hebrom, no sul de Israel. Nós vamos ver que nesta cidade de Hebrom foi aonde Abraão, tempos mais tarde, ele é enterrado ali. Nós vamos também ver que Israel não é somente, não é? Cidades como essa, existe uma grande região que é chamada do deserto da Judeia. E vocês vão ver aí, né, a irmã Vânia, neste deserto, na frente aonde nós chamamos as cavernas do Corão, que é onde foram encontradas, não é, os rolos, os manuscritos do Mar Morto. Existe uma diversificação tremenda em Israel, apesar do seu pequeno tamanho, da sua pequena área, mas de repente você de uma montanha, você está dentro de um vale, a sua fauna, a sua flora muda completamente de uma região para outra, amém? Nós vamos ver que também em Canaã eles eram muito importantes na produção, principalmente de uvas, de azeitonas, de tâmaras, de romãs, de figos, do trigo, da cevada. Estes eram os alimentos principais que cresciam em abundância em Canaã e em Israel. Amém? Nós vamos ver o terceiro país, e este agora se chama o Egito. Mas nós vamos ver que o Egito era muito importante por causa do seu rio, o rio Nilo. A vida do Egito é em torno deste rio. Nós vamos ver também neste mapa que existe junto, chegando ao mar Mediterrâneo, que existe uma área, não é? Como se fosse um triângulo com várias ramificações do rio Nilo, e este era chamado o Delta do Nilo. Era onde a maior população estava e é onde o povo de Israel viveu na época de José. Na época, Faraó era o supremo regente daquela região, e da mesma forma que a Mesopotâmia foi tão avançada, o Egito também, na sua arquitetura, na construção de pirâmides, que em tempos mais tarde se tornaram em túmulos para os faraós. Nós vamos ver que não somente as pirâmides, os templos, mas o Egito também foi muito importante na sua escrita. Vocês vão ver que uma das coisas que o Egito produzia em abundância, não somente o linho, cereais, mas o papiro.
O papiro eram plantas aquáticas que crescia principalmente à margem do rio Nilo, e a escrita que o Egito desenvolveu foi o que nós chamamos de hieroglifos. O Egito foi um império muito importante em todas as épocas, principalmente na época patriarcal. Baseado então nesses 3 países, nós queremos trazer o nosso estudo para o dia de hoje. E, portanto, nós vamos ver que, em primeiro lugar, a Mesopotâmia foi o lugar de origens. Que origem, irmã Vânia? Nós já vimos, falamos sobre a sua localização, mas eu quero lembrar, Abraão foi a pessoa principal em toda esta história de chamada para poder trazer a origem dos hebreus. Ele foi o patriarca, ele foi o pai, ele foi em quem começou esta história de hebreu, de Israel. A origem de Israel, dos hebreus, eles iniciaram como origem idólatra, mas eles vieram ao conhecimento do verdadeiro Deus. Em segundo lugar, uma origem de infertilidade. Sara não podia ter filhos. A esposa de Isaac não podia ter filhos. As esposas de Jacó não podia ter filhos. Parece até que havia uma maldição, mas havia uma origem de infertilidade. Entretanto, desta origem de infertilidade, eles vieram a ser uma descendência, vieram a ser uma nação por causa da promessa de Deus na vida de Abraão. E em terceiro lugar, em Mesopotâmia, lugar de origens, origem de quê? De engano. Pelo menos 2 vezes na Bíblia Sagrada nós vamos ver que Abraão, quando ele chega no Egito e chega em Gerar, ele mente dizendo: Sara não é minha esposa, para poder não matarem a ele. Mas, entretanto, nós vamos ver que deste homem, vindo da idolatria, vindo do engano, nós vamos ver Deus levantando ele para ser o pai da fé. Amém? Portanto, vamos lá. O nosso primeiro subtópico, origem da idolatria ao conhecimento do verdadeiro Deus. O que é que diz a Bíblia Sagrada? Josué 24:2. O que é que Josué lhe disse? Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, irmão de Abraão, e serviram a outros deuses. Portanto, a origem de Abraão era uma origem idólatra. Ele vivia em Ur dos Caldeus. Era um país onde só havia idolatria. Abraão não conhecia o verdadeiro Deus, mas um dia Deus aparece para ele e Deus traz a ele e faz uma promessa a este homem e ele crê naquilo que Deus diz para ele. Hebreus 11:8 nos diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, porque Deus apareceu a ele, e Deus disse: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão simplesmente creu, irmãos. Simplesmente deixou tudo, abandonou o mundo que ele vivia, abandonou Ur dos Caldeus, todo aquele avanço naquela cidade, toda aquela metrópole que era Ur dos Caldeus. Abraão simplesmente, ele ouvindo a voz de Deus, ele abandonou tudo e ele seguiu a voz de Deus sem saber para onde ia. Ele disse: pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Oh, meus queridos, que coisa maravilhosa quando o homem tem esta experiência com Deus. E olha aí a beleza do Evangelho para as nossas vidas, que aplicação linda para os nossos juvenis. Não importa a sua origem, de onde você veio, quando Deus ele traz a sua palavra, traz a sua mensagem, quando Deus se revela ao homem, ou o verdadeiro Deus se revela ao homem, nós abraçamos a este Evangelho e nós cremos e nós seguimos, e aquilo que Deus pede, nós obedecemos. Foi isso que Abraão ele fez. Só que
Deus não disse para ele para onde ele ia, o que é que Deus iria fazer, não falou nada, simplesmente disse, na primeira instância, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E prontamente, Abraão aprontou as malas e foi embora. Portanto, isso requer fé. Isso requer ter um conhecimento, ter uma experiência com Deus vivo e verdadeiro. E foi isso que aconteceu com Abraão, e foi isso que o tornou e o fez sair da sua terra e ir para o lugar onde Deus o havia dito. 1 Tessalonicenses 1:9 diz o quê? Porque eles mesmos anunciam de nós qual entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1:9. Meus queridos, que coisa gloriosa e que linda aplicação. Quando o homem aceita a Jesus, Deus requer do homem que ele possa deixar o mundo. Eles possam deixar o pecado, deixar a sua vida passada. A Bíblia nos fala de que Deus nos fez novas criaturas e por causa disso, por ser nova criatura, nós vamos entender que nós não podemos continuar no caminho em que nós estamos. A pressão é muito grande. Muitas vezes o diabo vai contender com a pessoa quando aceita Jesus, principalmente quando são jovens. Olha, você agora vai ser o velho, você agora vai entrar neste caminho, o que é que vão dizer, o que é que seus amigos vão falar, como é que você vai fazer, meus queridos? O evangelho verdadeiro, o Deus vivo e verdadeiro, ele não pode habitar num coração aonde o pecado habita ou aonde existem outros altares para outros deuses. Deus, neste sentido, é um Deus zeloso e ele quer não somente uma parte do nosso coração. Ele não quer simplesmente que a nossa vida seja metade para Deus, metade para o mundo. Não, Deus ele não comparte. Deus ele quer todo o nosso coração, toda a nossa vida. E é por isso que quando nós aceitamos a Jesus, que nós nos arrependemos, o que é que nós fazemos? Nós temos uma mudança de 180 graus. Nós começamos a caminhar em sentido contrário daquilo que nós estávamos caminhando antes. Amém? Portanto, em segundo lugar, a origem de infertilidade a uma descendência e nação. Nós vamos ver que Israel, de uma origem que Sara não podia ter filhos, nós vamos ver que Deus traz a ela esta beleza de poder ser mãe de filhos, de ser mãe de uma nação, de Abraão ser pai de uma nação. E nós vamos ver que ele deu a ele, prometeu a ele uma descendência. O que diz Gênesis 11:30? A Bíblia diz, e Sarai foi estéril e não tinha filhos. E isso, irmãos, durou por muitos anos. A Bíblia fala que Sara, quando teve seu filho Isaque, ela tinha 90 anos. Portanto, ela já tinha passado o costume das mulheres. Foi um verdadeiro milagre. Mas por quê? Porque isso fazia parte da promessa que Deus deu para Abraão de que dele, quando ele abandonou a Mesopotâmia, quando ele abandonou os ídolos, quando ele abandonou a idolatria, que ele abriu e ele seguiu por fé a palavra de Deus, Deus fez-lhe promessas. Amém? Gênesis 13:16 nos mostra o quê? E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Lembre-se que estas promessas, que estes versículos aqui, Abraão não tinha a mínima ideia. Abraão, Sara ainda não podia ter filhos. Então Deus ele faz uma promessa e Abraão espera com paciência na promessa de Deus. Gênesis 15:5 nos diz, então o levou fora e disse, ou seja, Deus disse para Abraão, sai para fora da tua tenda, olha para as estrelas. E ele disse, olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E ele disse-lhe, assim será a tua semente. Aleluia. Portanto, Deus, de uma origem de infertilidade, o homem,
este homem chamado Abraão e Sara começam a produzir uma semente, uma nação, uma descendência. Aleluia! E, meus queridos, assim era a nossa vida. Antigamente, nós éramos inférteis. Não era que nós não podíamos ter filhos. Não, não é isso. Mas a nossa vida era infértil espiritualmente porque nós estávamos mortos no pecado. Mas quando Jesus ele entrou na nossa vida, entrou no nosso coração, o que é que acontece? Nós podemos gerar filhos espirituais. Nós podemos pregar o evangelho, nós podemos dizer para aquele amigo da nossa classe de escola dominical, para aquele amigo da escola, podemos chamar outros e podemos trazer a eles a palavra de Deus e nós podemos, a nosso legado, a nossa descendência, né, vai crescendo, a igreja vai crescendo, aleluia. Mas não somente isso, a Mesopotâmia fala do lugar de origens, origem de engano. Esta era a vida do dia a dia de Abraão e Deus ele tira este homem deste tipo de origem e traz a ele a ser o pai da fé. Lembre-se e faça lembrar aos seus alunos. Muitas vezes as pessoas ficam encabuladas, ficam envergonhadas, mas eu tive este tipo de passado na minha vida. Meus queridos, a Bíblia Sagrada está repleta de testemunho de pessoas que, na sua origem, eram pessoas que não se daria nada por elas. Abraão era um deles. Uma pessoa idólatra, uma pessoa enganadora, uma pessoa que mentia. Mas Deus chamou, e quando chamou e ele atendeu a voz de Deus, Deus fez uma transformação. E ele veio ser este homem que enganava, ou que não falava a verdade completa, veio a ser o pai da fé quando houve esta transformação. E esta é o exemplo e esta é a chamada que nós temos que dar aos nossos alunos. Hoje vocês podem estar dizendo, olha, eu sou de uma família que não vale nada, ou eu posso vir de um lugar, ou eu posso ser a minha vida, eu tenho tantas fraquezas, eu tenho tantos problemas, eu peco tanto, mas se os nossos jovens, se eles dedicarem a sua vida, se eles entregarem a sua vida a Cristo, se eles abertamente confiarem no Senhor para fazer um milagre em suas vidas, Deus pode fazer o milagre, como assim fez na vida de Abraão, aleluia, amém? O que é que diz então a Bíblia Sagrada? Gênesis 12, 11 e 13. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Oh, meus queridos, essa é a chamada de Deus para as nossas vidas. Não é diferente nos nossos dias. Deus está dizendo a cada um de nós, anda na minha presença e sê perfeito. Hebreus 11, 18, o que é que nos diz? Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Qual era o pensamento de Abraão? Eu vou sacrificar o meu filho e eu sei que o meu Deus, esse Deus que me chamou, esse Deus que me tem feito promessa, ele é poderoso para até das cinzas, depois que eu queimar todo o meu filho, Deus é poderoso de levantar, de ressuscitá-lo dessas cinzas. Que fé maravilhosa para a glória do nome de Deus. Amém, meus queridos? Muito bem, vamos lá ao nosso segundo tópico, Canaã. O que é Canaã? O que é que representa Canaã? Canaã é um lugar de promessas. Aleluia. Em primeiro lugar, Abraão recebeu a promessa de um filho que ele não tinha. Um filho que sua esposa era estéril. Também uma promessa de uma
terra, de um lugar aonde Deus daria para ele e sua descendência habitar eternamente. Mas em terceiro lugar, a promessa de uma nação. Não viria a ser simplesmente um grupinho de pessoas, não seria simplesmente algumas tribos, não seria simplesmente um pequeno povo, mas seria considerado uma nação. E até o dia de hoje, nós temos aquilo que nasceu em Abraão, nós temos hoje Israel, é este país, é esta nação que foi estabelecida e até o dia de hoje está aí para poder provar. O Deus que faz promessas é o Deus que cumpre também. Amém? Aleluia. Vamos lá então ver a promessa de um filho. Gênesis 15, 3 e 4 diz assim: disse mais Abrão. Isso foi o que Abrão disse para Deus. Eis que não tens dado semente. Ou seja, Deus, tu não me deste semente, tu não me deste um filho. E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, Abrão tinha um servo chamado Eliezer. Era um servo damasceno. E Abraão pensava: Senhor, tu não me deste semente, tudo aquilo que eu tenho vai ser para este servo, porque era um costume normal nos tempos antigos, nos tempos de Abraão. Entretanto, a Bíblia diz: e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este, ou seja, o teu servo, Eliezer, não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Meus queridos, eu quero que nós possamos entender e você faça os seus alunos juvenis entenderem que quando Deus ele fala, muitas vezes as promessas de Deus se cumprem imediatamente. Mas algumas vezes leva meses, leva anos. Esta promessa de um filho levou 25 anos para se cumprir na vida de Abraão. Será que nós temos paciência para esperar a promessa de Deus se cumprir em nossas vidas? Será que os nossos jovens têm paciência de esperar no Senhor? Isso requer de todas as coisas. Muitas vezes, nesta idade, eles querem namorar, querem casar. Mas será que eles estão buscando a vontade de Deus? E talvez Deus está dizendo: espera, meu filho, eu vou enviar a tua prometida, o teu prometido, espera em mim. E muitas vezes esperamos e cansamos e queremos fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Que tenhamos a graça de Deus para poder ensinar aos nossos juvenis a esperar no Senhor com paciência. Mostrar a eles que este exemplo de Abraão, que esperou 25 anos, e olha que no meio disso tudo nós vamos ver aquela historiazinha que Sara mandou que Abraão se deitasse com a sua serva para ter um filho e deu, não é? Em coisa muito terrível. Nós vamos lembrar da história. Mas quando nós sabemos esperar em Deus, e aos nossos olhos de Abraão talvez, fosse muito tarde. Mas não é, meus queridos. Porque Deus ele é o conhecedor. Deus ele tem o plano, Deus ele tem o controle das nossas vidas nas suas mãos. Se Deus é o nosso Senhor, então ele tem o controle e ele é que dita e diz quando, como, aonde para as nossas vidas. Hebreus 11, 12, o que é que diz? Pelo que também de um, ou seja, de Abraão, não é? E esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Esta foi a promessa que Deus deu a Abraão de um filho. Mas em segundo lugar, nós vamos ver a promessa de uma terra, um lugar. Lembre-se, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele veio peregrinando, ele veio caminhando e viveu em diferentes terras. E Deus fez uma promessa: esta terra que você está aqui peregrinando, esta terra será sua
e de toda a tua descendência. Mas nós vamos lembrar, como nós vimos, que Canaã antigamente era cheio de diferentes outros reinos, pessoas idólatras, pessoas que não queriam saber nada de Deus Jeová. Deus ele fez uma promessa e Deus disse: espera. Talvez essa promessa que Deus ele fez a Abraão de uma terra para ser deles não se cumpriu nos dias de Abraão, mas ele creu e isso foi tomado e dado a ele por justiça. Aleluia! Nós vamos ver que a promessa de uma terra, o que é que diz Gênesis 12, 7? E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Olha só, Deus ele faz uma promessa a Abraão quando ele não tinha filhos, quando a sua esposa era estéril. E as pessoas poderiam dizer, Abraão poderia dizer, mas o Senhor está ficando, né? Essa coisa está maluca. Lembre-se, meus queridos, muitas vezes os planos de Deus, os projetos de Deus, o que Deus ele tem para nós, quando Deus ele fala na primeira instância, às vezes parece irreal. Parece que isso nunca vai acontecer. Entretanto, a única coisa que nós temos que fazer é crer e caminhar para frente, obedecer. Aleluia. Gênesis 13, 14 a 15 diz: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Aleluia. E disse-lhe mais o Senhor, Gênesis 15, 7, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. Aleluia. Você pode ver Abraão entrando, subindo, descendo, passando de uma cidade, indo para Hebrom, indo para Siquém, indo para Betel, indo para Berseba, indo para o Egito, voltando, indo para Gerar, voltando. E toda aquela terra por onde Abraão pisou, toda a terra onde o povo de Deus, Israel, haveria de passar, aonde os pezinhos de Abraão passaram, Deus prometeu e deu a ele. A mesma promessa Deus fez para Josué: aonde pisar a planta do teu pé, esta terra será vossa. Aleluia. Mas Deus também fez uma promessa de quê? Uma promessa de uma nação, de serem uma nação. E o que é que diz Gênesis 12, 2? E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A bênção de Abraão não foi somente dele ser uma grande nação, mas ele disse: a quem tu abençoares, eles serão abençoados. A quem tu maldizeres, eles serão amaldiçoados. Ele disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, nós vamos ver que através da bênção de Abraão, nós também fomos abençoados. Aleluia. Gênesis 17, 4 e disse: quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. Quando Deus ele fala isso, Deus ele muda o nome de Abrão para Abraão, porque Abrão significa pai das alturas, mas Abraão significa pai de uma multidão de nações. Amém, meus queridos? Aleluia! Que beleza saber que o nosso Deus não somente nos tira das origens de onde nós viemos, mas mesmo assim, sabendo de onde nós viemos, o nosso Deus, ele faz promessas para as nossas vidas. Portanto, nós saímos da Mesopotâmia, passamos por Canaã, mas aonde é o terceiro lugar? Aleluia! O terceiro lugar da nossa lição é o Egito, lugar de
peregrinação. Foi ali por onde Abraão e Sara estiveram. José foi enviado para o Egito, Jacó foi para o Egito, os irmãos de José foram para o Egito, o povo de Deus viveu no Egito por 400 anos, conforme a mesma promessa e palavra que Deus havia dado a Abraão. Moisés está no Egito, Arão está no Egito, e de lá ele sai para a terra prometida. Aleluia. Portanto, o Egito, lugar de peregrinação. E nós temos que entender, faça os seus alunos entenderem. Aqui está a lição para cada um deles e para as nossas vidas. Nós estamos neste mundo, nós estamos vivendo nesta terra. Nós caminhamos com as pessoas, nós trabalhamos, nós estudamos, nós vivemos aqui. Entretanto, nós como salvos, nós somos peregrinos nesta terra. Jesus disse ao Pai quando orava pelos seus discípulos: eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Deus, ele dá a nós esta oportunidade de estar neste mundo, sermos peregrinos. Quem é peregrino não fica pensando, né, na terra local. Quem é peregrino, quem é estrangeiro, pensa na terra de onde saiu. Aleluia! E nós estamos aqui, Deus nos diz que nós estamos aqui de passagem, peregrinos. Por quê? Porque a nossa cidade está nos céus, de onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá um dia para buscar a sua igreja. Mas como peregrinos, como estrangeiros, o povo de Israel, ou mesmo Abraão, eles passaram por privações. Mas nós entendemos que o nosso Deus é o Deus que provê. E mesmo sendo peregrinos, nós entendemos em primeiro lugar que somos peregrinos, mas nós temos alimento. Nós temos como nos alimentar. Aleluia! Nós estamos aqui, mas nós temos a palavra de Deus. Abraão, José, o povo de Israel foi para o Egito por causa da fome, peregrinaram ali, mas Deus deu a provisão de pão para eles. Vamos ler o que é que diz Gênesis 12:10. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E eles foram para o Egito, porque o Egito tinha abundância de pão. Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Outra forma de provisão, o povo estava no deserto. Mas Deus disse: comeram os filhos de Israel maná. Quantos anos? 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos de Canaã, aos termos da terra prometida. Aleluia! Deus não nos deixa faltar o pão para as nossas vidas. E João 6,35 diz o quê? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Meus queridos, nós podemos mostrar aos nossos alunos que é verdade que nós padecemos aqui como crentes. Nós não temos uma vida fácil. O inimigo, ele vem e ele nos ataca, mas uma das coisas que nós temos, a promessa de Deus, se nós buscarmos nesta palavra, se os nossos jovens lerem a Bíblia Sagrada, se os nossos jovens estudarem, examinarem, amarem, obedecerem esta palavra, uma das coisas que não irá faltar para nós é o pão da vida que Jesus ele prometeu. Se você comer deste pão, você nunca terá fome. Somos peregrinos? Sim, mas nós temos alimento. Nós não estamos morrendo de fome. Não, nós não estamos aí pedindo clemência, comendo bolota de porco. Não, senhor. Lembra-se do filho pródigo? O filho pródigo, enquanto estava na casa do pai, tinha alimento em abundância. Mas um dia ele decidiu sair fora de casa. Ele decidiu ir para o mundo. Ele decidiu experimentar o mundo. Ele decidiu lá gastar o seu tempo, a sua vida com os desejos da carne. E o que foi que aconteceu? Ele chegou a comer bolotas de porco. E o que é que o filho pródigo disse?
Quantos jornaleiros, quantos trabalhadores na casa do meu pai têm abundância de pão e eu estou aqui, morrendo de fome, comendo essas bolotas. Meus queridos, o mundo não oferece alimento algum para nós. Somos peregrinos, é verdade, mas nós temos o alimento de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, somos peregrinos, mas temos o livramento. Deus livrou Abraão, Deus livrou a José, Deus livrou o povo de Israel. Deus sempre traz livramento às nossas vidas. Vamos lá ver Gênesis 22, 7 e 8, o que ele diz? Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Lembra-se da história que falávamos de Abraão, que ia oferecer a Isaque? Isaque estava, meu Deus, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Ele disse, pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E qual foi a resposta de Abraão? Este homem de fé, ele disse, e disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos até o monte Moriá. Aleluia. Gênesis 45 e 7, quando nós vamos ver José, que foi levado de uma maneira terrível para o Egito, foi levado como escravo para lá, estava peregrinando ali, estava num país alheio a ele, sozinho. E a Bíblia nos fala que ele veio a ser de um escravo, veio a ser o governador do Egito. E tempos mais tarde, José diz essa palavra. E eu amo esta palavra, porque Deus ele tem projetos e tem planos para as nossas vidas. Muitas vezes os planos de Deus, você pode dizer, mas o coitado do José passou por tanto. E Deus, ele tinha que passar por tudo aquilo para quê? Para ele chegar na posição que ele chegou, porque Deus tinha uma missão para José, e era de alimentar o seu povo com pão. Era de não deixar morrer a sua descendência por causa da falta de pão. E ele disse depois para os seus irmãos, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Aleluia! Somos peregrinos, meus queridos, mas nós temos o livramento de Deus em nossas vidas. E o que diz Paulo a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18? O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Meus queridos, que coisa gloriosa. Saber que Deus ele tem planos e projetos para a nossa vida. Inculque isso no coração, na vida do seu aluno dos juvenis. Eles parecem ser jovens, parecem não ter talvez, muito horizonte do que vai acontecer, mas ensine a eles a crerem no Senhor Jesus, a crerem na sua palavra, a depender do Senhor, porque Deus pode usá-los. Assim como ele fez com José, tirando-o de onde ele estava, levando em situações precárias, não somente como servo na casa de Potifar, na prisão, mas dali ele veio a ser o governador do Egito, porque Deus tinha um projeto para ele. De quê? De poupar a vida do seu povo através dele, dando pão à sua família, à sua nação. Finalmente, somos peregrinos, é verdade, mas temos propósitos. Nós não estamos aqui andando, caminhando à toa, chutando a lata para frente, não. Empurrando com a barriga, não. Deus ele tem propósitos para você e para mim. Deus ele tem propósitos para os nossos alunos da nossa escola dominical, meus queridos. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, na minha escola dominical, ali no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, uma das minhas professoras, nossa querida irmã Zélia Farias, ela pregava
pregava não, ensinava na classe de adolescentes. E um dia, ela ensinou sobre a vida e o ministério de Paulo. E eu me lembro tão claramente como naquele dia, Deus, ele trouxe a chamada missionária para a minha vida pessoalmente. Aleluia. Anos se passaram. Eu vim seguir com meus pais nas missões para os Estados Unidos, para o Canadá. Mas quando eu estava no Canadá, em um culto missionário, Deus disse para mim novamente: eu te levarei a Angola. Você me servirá lá. Aleluia. E eu criei. Eu disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E tempos mais tarde, nós estivemos ali. Nós fomos para Angola. E Deus, ele tem aberto e abriu outras portas das missões para a minha vida. Meus queridos, nós somos peregrinos aqui. Mas Deus, ele tem propósitos para a nossa vida. Você é o veiculador, você é um instrumento de Deus para dirigir, assim como a minha professora de escola dominical falou, convocou, disse, trouxe uma palavra naquela classe de adolescentes daquela igreja de São Cristóvão, naquele dia. E o meu coração se enterneceu, eu disse: Senhor, usa a minha vida, aleluia. E eu não tinha ideia, eu não sabia aonde o Senhor me iria levar, ao que o Senhor iria fazer comigo. E hoje eu louvo ao Senhor, porque Ele me tem dado a oportunidade, não somente de ensinar, de pregar, de poder formar obreiros para a casa de Deus, aleluia. E Deus, ele nos dá, por quê? Porque mesmo sendo peregrinos, nós temos propósitos. O que é que diz a palavra do Senhor? Gênesis 45:5. Agora, pois, não vos entristeçais. Isso foi os irmãos de José. Nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendidos para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Deus levantou um homem para poder guardar a sua semente, a sua nação, a sua descendência de perecer. Aleluia. Mas olha aí, Esther 4:14. Esther foi parar no palácio e foi parar lá. Ou seja, se a gente pudesse dizer, ó, caiu de paraquedas, mas não caiu não. Deus tinha um propósito. E olha só, porque se de todo, o que foi que aconteceu aqui, neste versículo? Amã havia mandado uma mensagem, conseguiu fazer com que o rei fizesse um edito para matar todos os judeus. E Mardoqueu, primo de Esther, disse para ela: por favor, Esther, entra ao rei, fala com ele para que essa sentença seja mudada. E ela disse: mas já fazem 30 dias que ele não me chama. Se eu entrar lá, eu morro. E olha só a palavra de Mardoqueu para ela: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, oh aleluia, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, aleluia. Deus tem seus planos, Deus tem seu propósito. Lembre ao querido aluno da escola dominical, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus, ele coloca-nos em diferentes posições, em diferentes lugares. E muitas vezes nós estamos perguntando: Senhor, por quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Aleluia. E de repente, alguma coisa surge, algum fator surge, e como Esther, precisamos ser lembrados. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino, Deus não nos colocou naquela posição para usufruirmos, para sermos, né? Temos um carro, temos isso, temos aquilo. Não, irmãos. Deus nos colocou em certas posições por causa de um propósito de Deus nas nossas vidas. Filipenses 3:13-14. Paulo disse: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Meus queridos e amados irmãos, qual é a nossa conclusão? Somos peregrinos, não é verdade? Assim como o povo judeu, nós também somos peregrinos nesta terra estranha, neste mundo que nós estamos habitando. Nós entendemos que este mundo não é o nosso lugar final. Amém? Inculque isso na cabeça dos seus juvenis. Nós podemos viver 20, 30, 40, 60, 80, 90, mas esta terra aqui não é o nosso lugar final. O nosso verdadeiro lugar é o quê? É onde nós iremos passar a nossa eternidade. Como Abraão, nós podemos proceder de diferentes origens. Nós poderemos, talvez, alguns tenham nascido no lar cristão, talvez outros tenham aceitado Jesus depois de um tempo na sua vida. Outros talvez estavam desviados e voltaram à casa de Deus. Mas o Senhor nos chama a cumprir propósitos. Se nós entregarmos a nossa vida a Ele, Deus, Ele tem propósitos para a nossa vida e nos dá a oportunidade de viver uma vida de fé e submissão à sua palavra, a sermos obedientes assim como Abraão, que saiu da sua terra, foi para uma terra que ele nem imaginava. E lembrando, os planos de Deus são maiores do que os nossos, sempre. Amém? Aleluia! Que Deus possa te abençoar poderosamente. Enquanto estamos aqui, estamos caminhando com as nossas malinhas, estamos com a nossa mochila atrás caminhando, mas olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Amém? E uma das coisas que nós podemos propor aos nossos alunos neste ano de 2025 é a leitura da palavra de Deus, para que eles possam conhecer a vontade de Deus, que eles possam conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, aleluia, que eles possam viver por ela. A nossa irmã Manuela tem trazido até nós um desafio muito grande, que é o de ler a palavra de Deus. Você poderá encontrar aí na descrição deste vídeo o link para você entrar no canal e você poder baixar o calendário das programações da leitura bíblica, ou neste código QR que você está vendo na sua tela, você também poderá clicar e ali fazer parte desta multidão que está lendo a palavra de Deus neste ano de 2025. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar e até o próximo domingo. Amém.